Amigo vascaíno, o que estamos vendo nos últimos jogos do Vasco da Gama é algo que beira ao inacreditável. Uma sequência de apresentações tão fracas que é impossível não perceber o tamanho da crise que se instalou dentro do clube. O torcedor que acompanha de perto sente na pele a frustração de cada derrota. E não é exagero dizer que a sensação que fica é de vergonha. E não é apenas uma opinião isolada. Ex-jogadores de grande expressão, como Denilson, Felipe Melo e Rafael Sobis, analisaram a última derrota do Vasco contra o Bahia e chegaram a um consenso assustador. O que falta nesse elenco é vontade, é entrega. É aquela chama que define um verdadeiro jogador do Vasco da Gama. Não é só sobre erros táticos ou falhas individuais, é um problema de postura coletiva. É um elenco que parece não querer entrar em campo, que parece alheio à responsabilidade de vestir a camisa do clube que tem uma história tão rica e um peso tão grande no futebol brasileiro. O que se vê em campo são jogadores lentos, sem pressão, sem marcação, sem atitude, e isso gera uma sensação de abandono. É impossível não se revoltar ao observar como o time perdeu para a Juventude, dentro de São Januário, de uma forma que não condiz com a tradição do clube. Contra o Botafogo, no estádio do rival, a derrota mostrou ainda mais fragilidade. E no confronto com Bahia e São Paulo, o que se viu foi a repetição de um padrão de apatia que não é aceitável em nenhum nível do futebol profissional. Até a própria torcida organizada, Força Jovem, precisou ir ao CT Moacir Barbosa cobrar mudanças de postura, exigindo que os atletas entendessem a grandeza do Vasco e a responsabilidade que carregam. Essa cobrança é justa, é necessária e reflete a frustração de um torcedor que vê seu time patinar em um nível abaixo do aceitável. E essa falta de vontade não é uma questão de sorte ou azar, não é uma fase passageira, é um reflexo do comportamento do elenco. Alguns ex-jogadores foram claros em suas análises, destacando que a entrega zero observada em campo é simplesmente inadmissível. Felipe Melo foi direto. Para ele, o que está acontecendo no Vasco não existe no futebol profissional. E Denilson e Sobis reforçaram que o problema não é técnico, não é apenas do treinador, mas do próprio grupo de jogadores, que não demonstra interesse em se superar. Cada lance perdido, cada falha coletiva mostra que o problema vai muito além de erros individuais, é estrutural dentro do elenco. E isso deixa claro que o Vasco enfrenta um momento delicado que exige atenção e mudanças profundas. A partida contra o Bahia deixou evidências claras de que a leitura de jogo, a percepção do que acontece ao redor e a tomada de decisão dos atletas estão abaixo do nível esperado. Erros de posicionamento, falta de cobertura defensiva, jogadores parados e desconectados das jogadas ilustram um problema de comprometimento que não pode mais ser ignorado. É difícil acreditar que atletas recebendo salários em dia, hospedagem em hotéis de qualidade e condições estruturais adequadas possam demonstrar tamanho desinteresse em campo. A cobrança da torcida foi direta e objetiva, refletindo a indignação com 5 derrotas consecutivas que poderiam ser contornadas com vontade, esforço e foco, mas que infelizmente foram marcadas por uma apatia que ameaça a credibilidade do clube diante de seus próprios torcedores. O caso de Matheus França exemplifica perfeitamente essa desconexão. Um jogador emprestado pelo Crystal Palace, que deveria aproveitar a oportunidade para se destacar, mostrou uma atuação lenta, descomprometida e desconectada do restante do time.
Esperava-se que ele pudesse suprir a ausência de Coutinho, suspenso no domingo, mas o que vimos foi um desempenho constrangedor, com falhas básicas, falta de ritmo e desatenção durante toda a partida. O Vasco, ao contratar atletas nessas condições, corre riscos duplos, paga salários sem retorno e ainda compromete a competitividade do grupo. Se o jogador não consegue se destacar, prejudica a equipe que o recebe e mantém a rotina de resultados negativos. E isso é só mais um reflexo de um problema maior que envolve todo o elenco. A falta de comprometimento do grupo fica ainda mais evidente quando analisamos as declarações de ex-jogadores que acompanham o clube e sua situação atual. Sobis, por exemplo, apontou que a entrega em campo foi zero, enquanto Felipe Melo deixou claro que a forma como o time vem se apresentando não tem justificativa no futebol profissional. O que se observa é uma equipe que parece alheia ao peso da camisa que veste. Jogadores que parecem acreditar que participar de treinos é opcional e que o esforço em campo pode ser minimizado. Em vez disso, o que se vê são atletas reclamando do volume de treino, questionando intensidade, mostrando-se desconectados com a missão de defender o clube. É um cenário crítico, que exige uma intervenção direta, seja para resgatar a motivação do grupo, seja para identificar quem realmente não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Além disso, a situação de Matheus França evidencia uma questão estrutural. Ao ser emprestado pelo Crystal Palace, o jogador tinha a chance de se consolidar no cenário brasileiro e mostrar potencial. Mas seu desempenho apagado coloca em xeque o planejamento do clube e evidencia que não basta apenas talento ou nome de origem internacional. É preciso vontade, é preciso dedicação e entrega total. A falta de integração com o time e a desconexão com os momentos de pressão mostram que o problema não é pontual, mas sim parte de um quadro maior de desmotivação e falta de comprometimento. Se o Vasco quer reverter a situação, é preciso enfrentar de frente esses problemas. Reconhecer a gravidade do momento e tomar decisões firmes sobre quem realmente merece vestir a camisa de um clube que tem história e tradição. E quando se observa a postura dos demais jogadores em campo, fica claro que o problema vai além de Matheus França. O rebaixamento técnico não é a única questão, é a apatia coletiva que assusta. Jogadores parados, sem marcação, sem pressão, deixando brechas que qualquer adversário consegue explorar. Cada derrota expõe fragilidades que deveriam ser corrigidas, mas que persistem porque falta comprometimento, porque falta vontade de jogar, porque parece que o elenco ainda não entendeu a grandeza do Vasco da Gama. As análises pós-jogo de ex-jogadores e especialistas reforçam que o problema é sistêmico. É de postura, é de entrega. E não há técnica ou estratégia que compense a falta de coração em campo. A pressão sobre o elenco cresceu depois que a torcida organizada foi ao CT cobrar mudanças de atitude. Não se trata apenas de uma cobrança emocional. É uma exigência que reflete o que qualquer torcedor que acompanha o clube espera. Que os jogadores entrem em campo com a disposição de vencer, com concentração, com inteligência tática e, sobretudo, com vontade de honrar a camisa. As derrotas consecutivas deixam claro que o Vasco não pode se dar ao luxo de ter jogadores que desrespeitam sua própria profissão e a história do clube. Cada falha, cada erro de posicionamento e cada momento de desatenção em campo é amplificado, mostrando que a falta de comprometimento não é uma questão de talento, mas de caráter e postura profissional. Enquanto o elenco demonstra sinais de desinteresse, a cobrança externa se intensifica.
Ex-jogadores, torcedores e especialistas apontam que o problema não é técnico, não é do treinador, não é de racha interno ou de diretoria, mas sim de um grupo que precisa urgentemente resgatar a motivação e a disciplina para não aprofundar ainda mais a crise. O Vasco da Gama, com sua história, sua torcida apaixonada e sua tradição, não pode se permitir ser palco de apresentações tão desastrosas e sem vontade. E a análise de cada lance, de cada erro coletivo, deixa claro que o caminho para a recuperação passa por mudança de postura, identificação de quem não está comprometido e, acima de tudo, resgate da seriedade e profissionalismo dentro de campo. Essa situação coloca o Vasco da Gama em um momento crítico, em que cada partida é decisiva e cada falha é amplificada. O que se espera é que o elenco desperte, que compreenda a magnitude da camisa que veste e que comece a jogar com intensidade, foco e entrega. O que vemos atualmente é uma equipe desmotivada, desconectada e sem vontade. E se nada mudar, a tendência é que a crise se aprofunde ainda mais, trazendo consequências que o clube não pode se dar ao luxo de enfrentar. O resgate da honra e do comprometimento precisa ser imediato, porque a torcida, a história e o próprio Vasco da Gama exigem isso. E qualquer sinal de apatia ou desinteresse só aumenta na frustração de todos que acompanham e amam esse clube centenário. O que mais preocupa é que o problema não está restrito a um ou dois jogadores, mas sim espalhado por todo o elenco. Cada falha de posicionamento, cada momento de desatenção em jogada ensaiada ou em lance de bola parada revela que a equipe não tem consciência do que significa vestir o manto cruz-maltino. O comportamento do elenco em campo, aliado às declarações e análises de ex-jogadores, deixa claro que a solução não será fácil. É preciso identificar quem realmente tem compromisso, quem quer defender o clube com honra e quem está disposto a se esforçar para reverter a situação. E até que isso aconteça, cada jogo será um reflexo de uma equipe que ainda não entendeu a responsabilidade de representar o Vasco da Gama no futebol profissional. Amigo vascaíno, continuando a análise do momento crítico que vive o Vasco da Gama, não podemos deixar de observar como a falta de atitude em campo tem gerado um efeito dominó preocupante. Cada jogada perdida, cada erro de posicionamento, cada falta de pressão sobre o adversário evidencia que o problema não é pontual. Não se trata apenas de falhas individuais, mas de um elenco inteiro que parece ter perdido a noção do que significa jogar pelo Vasco. É impossível assistir a determinados lances sem sentir um misto de frustração e incredulidade, porque a sensação que fica é de que os jogadores não estão comprometidos, que não entendem a responsabilidade que carregam e que o peso da camisa parece ser ignorado dentro de campo. O que era para ser um time com entrosamento, garra e entrega tornou-se uma equipe apática que depende de pequenos milagres para não sofrer ainda mais derrotas constrangedoras. Se olharmos para o jogo contra o Bahia, por exemplo, fica evidente como a falta de leitura de jogo custou caro. Cada ataque adversário parecia ser ensaiado, enquanto o Vasco reagia como se estivesse se adaptando ao último minuto, sem coordenação, sem concentração. Ex-jogadores como Denilson e Felipe Melo apontaram que a entrega foi inexistente, e não é difícil concordar. Não estamos falando apenas de um erro técnico, mas de uma série de falhas que revelam um problema de comprometimento. A lentidão nas reações, a ausência de marcação, a falta de pressão sobre quem tem a bola e a incapacidade de antecipar jogadas mostram que o elenco não está apenas passando por uma fase ruim.
Ele parece estar completamente desconectado da realidade do clube e da necessidade de vitória em cada partida. O caso de Matheus França ilustra perfeitamente essa desconexão. Emprestado pelo Crystal Palace, ele tinha a oportunidade de se destacar, mostrar qualidade e ganhar espaço no futebol brasileiro. Mas o que vimos foi um jogador alheio ao jogo, desconectado e incapaz de criar impacto positivo para a equipe. A expectativa era que ele substituísse Coutinho de maneira satisfatória, mas o que aconteceu foi frustrante. Passes errados, posicionamento inadequado, lentidão e desatenção em momentos decisivos. O Vasco paga salário, investe tempo e ainda assim recebe em campo um jogador que não corresponde, e isso não pode ser ignorado. O problema, no entanto, não está apenas nele. Ele é um reflexo de um elenco que parece não se importar com o resultado, com a responsabilidade de representar um clube centenário e com a própria imagem profissional. Enquanto o Vasco tenta se reerguer, a cobrança externa cresce, e não é por menos. A torcida organizada foi ao CT exigir postura. Os ex-jogadores apontam falhas e a imprensa comenta sobre a incapacidade do elenco de se recuperar. O que se vê em campo são atletas que parecem não reagir a críticas, que não demonstram fome de vitória e que se limitam a executar jogadas de forma mecânica, sem intensidade ou comprometimento. É um cenário preocupante, porque a cada jogo a paciência da torcida se esgota e a cobrança se torna ainda mais intensa. Quando se perde para adversários diretos, com erros claros de leitura de jogo e posicionamento, não há justificativa que sustente a apatia apresentada. É preciso atitude, é preciso vontade e, sobretudo, é preciso respeitar a história do Vasco. O trabalho do técnico Diniz, por mais dedicado que seja, enfrenta um desafio monumental. Ele pode traçar estratégias, treinar jogadas ensaiadas, aplicar métodos modernos e exigir disciplina, mas se o elenco não está disposto a se comprometer, nada disso terá efeito prático. A falta de entrega é o maior problema, porque mesmo com orientação técnica, se o jogador não quer correr, não quer se esforçar e não quer jogar com intensidade, as falhas se repetirão. Isso é visível em cada lance de contra-ataque, em cada posicionamento defensivo incorreto e em cada momento de desatenção coletiva que resulta em gol adversário. É um quadro alarmante e a responsabilidade, mais do que nunca, recai sobre quem está em campo, porque a técnica pode ser treinada, mas a vontade de jogar precisa vir de dentro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente do futebol brasileiro voltou a ferver após uma decisão que pegou muita gente de surpresa. O STJD devolveu 3 pontos ao Vasco e, segundo se comenta nos bastidores, a mudança mexeu profundamente com o clima do Campeonato Brasileiro. Embora ninguém fale oficialmente em renascimento ou virada de chave, a sensação entre dirigentes, consultores jurídicos e até rivais é de que a equipe carioca ganhou um novo fôlego no torneio. E isso tem repercutido como um verdadeiro burburinho nos corredores dos clubes e nas mesas redondas esportivas. Fontes ligadas ao departamento jurídico vascaíno dizem que a mobilização após a punição inicial foi intensa. Circulam comentários de que havia internamente a convicção de que o caso ainda não estava encerrado e que a reversão poderia acontecer se tudo fosse colocado nos trilhos. A devolução dos pontos, que muita gente acreditava improvável, agora é tratada como um combustível emocional.
Há quem diga que a notícia percorreu o elenco como uma faísca, trazendo de volta um sentimento competitivo que andava abalado. Entre torcedores, a repercussão foi imediata. Em conversas de arquibancada, redes sociais e rodas de bar, voltou a ideia de que dá para respirar. E alguns mais empolgados já falam em reescrever o roteiro do time na competição. Rivais, por sua vez, tratam a reviravolta com certa cautela. Surgem até comentários discretos de que a tabela pode se embaralhar novamente, criando pressões inesperadas na parte de baixo e no meio da classificação. Nos bastidores da liga, há quem enxergue a decisão como um ponto de tensão. Rumores sugerem que outros clubes acompanham de perto o caso, avaliando seus próprios processos e possíveis precedentes. Não é exagero dizer que a devolução dos pontos ao Vasco se tornou um tema constante em conversas privadas, um elemento que reacendeu análises e projeções estratégicas. O fato é que, mesmo sem alterar profundamente a tabela, o gesto do tribunal criou um novo clima. De um lado, a esperança renovada, de outro, a desconfiança silenciosa. E, entre os dois, o típico burburinho que só o futebol brasileiro é capaz de produzir. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!